Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve à igreja que está em Coríntio, 2 Coríntios. A segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. E assim que você achar, você dá um glória a Deus para saber que você achou. Todos acharam? Glória a Deus. A gente vai ler a partir do versículo de número 1, ok? Todos acharam? Quem não achou, fala: me ajuda, Jesus. Ajuda aí, ajuda ela aí, ó. Capítulo 12, perdão, né? Não falei, né? Fui pego. Falha no engano. Capítulo 12. É a tremedeira que dá na perna. Aí você esquece de vez em quando, entendeu umas coisas. Capítulo 12, agora sim, todos acharam? Agora vai. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acompanha, a gente vai ler até o versículo 10, hein? É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Versículo 5. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a única coisa que eu me orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Versículo 8. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Versículo 10. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, que nós vamos ouvir a sua voz. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, Senhor, não para a minha glória, não para a minha honra, mas somente para a sua glória e para a sua honra, Senhor. Não permita que eu te atrapalhe, ó Deus, de comunicar à sua igreja aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo mal, Senhor, todo levante de Satanás, ó Deus, contra essa reunião, que impede, ó Pai, os teus santos, ó Deus, de ouvir a sua palavra. E que em nome de Jesus, a sua palavra hoje, nessa noite, encontre em cada coração uma terra fértil, ó Deus, que frutifique em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Desliga o zap, né? Deixa o zap para depois. Sai do Face, né? Vai falar de malhação depois. Vai falar do Corinthians, do Parmeira depois. Agora é hora da gente ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. A segunda carta de Paulo, que ele escreve à igreja de Corinto, ela tem uma característica que nenhuma outra carta de Paulo tem. A segunda carta que Paulo escreve à igreja que está em Coríntio é uma carta que Paulo ele revela com mais profundidade o seu coração. Paulo ele é muito mais incisivo, ele é muito mais aberto nessa carta. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente pode perceber o cuidado que ele tinha, o zelo que ele tinha como pastor, porque ele escreve essa carta justamente numa ocasião em que depois dele fazer uma visita a Coríntio, ele sai, ele vai embora, ele continua sua viagem missionária. Então chega para ele notícias
que na igreja havia se infiltrado falsos apóstolos, falsos profetas, que estavam pregando um Cristo diferente a qual ele havia pregado. Essas pessoas, esses falsos cristãos, esses falsos profetas, eles estavam pregando um evangelho que não era o evangelho que nós conhecemos. Eles pregavam um Jesus que não é o Jesus que nós conhecemos. Sendo assim, eles, para tentar desqualificar a mensagem a qual Paulo havia ministrado, eles começam a querer diminuir Paulo, a querer colocar dúvida no apostolado de Paulo, colocar dúvida no ministério de Paulo. Então Paulo se vê obrigado a escrever uma carta e refutar esses falsos apóstolos. Você consegue perceber que Paulo ele começa essa refutação, essa briga, esse puxão de orelha, a partir do capítulo 10 até o capítulo 12, o capítulo que nós lemos aqui agora. E Paulo, para refutar, ele começa a mostrar algumas marcas do apostolado. Dentre uma delas, a perseguição. Então Paulo, no capítulo 11, se você for ler, aconselho que você leia na sua casa, você vai ver ele falando que sofreu perseguições, foi apedrejado, foi açoitado, em cidade ele foi tido como morto, foi colocado para fora da cidade. Olha, esse aí morreu, depois que a gente fez com ele já era. Não, ele estava vivo. Em Damasco, cidade a qual ele se converteu, ele é colocado para fora dentro de um cesto, no meio da noite, para fugir daqueles que o perseguiam. E no capítulo 12 ele joga uma bomba. No capítulo 12 é algo que dificilmente esses falsos apóstolos poderiam sustentar e falar que ele era um falso profeta. Ele fala de um homem que foi até o terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu planetário, onde estão as galáxias, e o terceiro céu é onde Deus habita, assim diziam os estudiosos. Então esse homem que é Paulo, ele foi até o terceiro céu e viu coisas que com palavras ele não conseguia descrever. Ele viu coisas inefáveis, coisas difíceis de transmitir para as outras pessoas. Porém, em todo o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, e também em todas as outras cartas de Paulo, ele sempre tem um cuidado muito cuidadoso, um cuidado cuidadoso, mas ele é muito cuidadoso quando se trata de algo que todos nós temos. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Paulo, com muito cuidado, quando ele fala das coisas que ele viveu com Deus, ele tenta não parecer, ou então não soar como uma pessoa orgulhosa. Diga comigo, orgulhosa. É para se acordar. Está acordado aí? Amém? Então no versículo 1, como a gente leu, ele fala, olha, é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho. Em algumas outras traduções diz que, olha, eu não quero me orgulhar, eu não desejo me gloriar. Não é normal, eu não quero fazer isso. E você vê que quando ele relata essa experiência desse homem, que foi até o terceiro céu, ele fala, é um homem aí. Justamente para não parecer que ele está contando vantagem. Então ele fala, foi um homem. No versículo 7 a gente vê, olha, são as revelações que Deus me deu. Porém o orgulho é algo que todos nós temos, porque o orgulho é sutil. O orgulho é algo que dificilmente você consegue detectar em você. Você pode ser craque em detectar o orgulho ou o erro. Vamos colocar assim, você consegue detectar os erros de outras pessoas, não é verdade? Não é mais fácil você ver uma pessoa e falar, é um mentiroso, do que você falar, eu sou um mentiroso? A gente é assim. As coisas que nós fazemos de errado, nós encontramos desculpas. Olha, eu menti aquele dia, sabe por quê? Porque não sei o que aconteceu e não sei o que lá aconteceu. Olha, eu falhei aquele dia, eu fiz tal coisa aquele dia, eu não honrei os meus compromissos naquele dia, porque o ônibus quebrou, e você inventa um bando de história. Porém, quando você ouve as mesmas histórias vindo de outra pessoa, aí é mais difícil você engolir, não é verdade? Com aquilo que nós fazemos, nós somos mais sutis. A gente, tudo bem, as pessoas têm que me entender, né? Quem nunca falou? As pessoas, fulano tem que me entender, né? É muito mais fácil a gente acusar o erro do outro. É muito mais difícil a gente enxergar os nossos erros. Eu lembro que uma vez eu não sei o que eu combinei, mas eu combinei alguma coisa com o pastor Danilo. Era aqui na igreja, sei lá, não lembro o que foi. E foi um horário, eu não lembro qual foi o horário.
E foi, passou o horário, e passa o horário, e vai o horário lá para frente. E foi o horário. E eu bravo, pelo amor de Deus, pastor Danilo marca as coisas e depois ele atrasa. Olha uns irmãos aí, ó. Cuidado, irmão, é seu pastor, hein? Toma cuidado. Olha aí, ó, pastor. Vai pegando quem deu risada, ó. Não, mas teve um momento que eu estava tão assim que com certeza foi Deus que jogou uma bomba também em mim. Falou, olha, tudo bem, e quando você atrasa? Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha semana. Eu falei, olha, cheguei atrasado no serviço, não errei com meus compromissos, às vezes chego atrasado na igreja, e agora eu quero cobrar outra pessoa. É muito mais fácil a gente ver o erro de outra pessoa. E o orgulho é algo que grita em outras pessoas e na gente cochicha. O orgulho se camufla dentro de nós e tenta se esconder para que você não enxergue ele. O orgulho ele é sutil, porém o orgulho ele é fatal. Por mais que ele seja sutil, ele também é fatal. C.S. Lewis, que é um grande pensador, escritor, escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele diz que o orgulho, ele não tem prazer em ter algo. O orgulho, ele apenas deseja ter mais do que o próximo. A pessoa orgulhosa, ela nunca quer ser igual a outra pessoa. Nunca quer estar no mesmo nível, no mesmo patamar. Ela sempre deseja estar além. Se a pessoa faz isso, eu vou fazer um pouco mais. Se a pessoa tem isso, eu vou batalhar para ter um pouco mais, justamente para que isso seja uma vantagem para ela. Talvez numa discussão, talvez pelo seu próprio ego inflado. E as pessoas, elas não percebem o quão fatal e o quão corrosivo o orgulho é dentro de um crente. E a palavra, ela condena isso, a gente vai chegar lá. O orgulho, ele é competitivo, justamente por esse fato da pessoa sempre querer ser melhor. Tem casos de orgulho tão agudo assim que a pessoa não deseja somente ter a mais que a outra pessoa. A pessoa deseja ter aquilo que a outra pessoa tem e ter um pouco além para falar, olha, agora você não tem nada, eu tenho o que você tinha e agora eu tenho mais do que você tinha. Tem gente que tem tanto orgulho que quer roubar o lugar do outro, quer tomar o lugar do outro. É cruel, mas todos nós vivemos isso. Ninguém está isento disso. Porque uma maneira muito simples de detectar o orgulho, muito simples, olha, você pode fazer depois analisando a sua vida. Uma maneira muito simples de você detectar o orgulho é, não sei se você já falou, eu não vou falar para você levantar a mão não, mas eu já falei já. Eu detesto gente orgulhosa. Já falou isso alguma vez? Assim, olha, eu detesto gente orgulhosa. Eu detesto gente mala. Eu não gosto. Gente que é presunçosa. Eu não gosto. Se você falou isso alguma vez, eu sinto lhe dizer que você é orgulhoso. Porque isso é o seu orgulho que está gritando dentro de você. Porque o seu orgulho não compete com o orgulho de outra pessoa. Você já viu aquele negócio no Instagram? Você vai estar vendo no Instagram, no Facebook, aí você vê a pessoa viajando. Aí você fala, pra que isso? Olha, pra que postar foto no avião? Que palhaçada que é essa? Aí você fala assim, pra que postar foto em Paris? Essa torre velha aí? Mas com certeza, se você fosse para Paris, você postava foto. Você tava, eu e a Torre Eiffel, né? A gente é assim, né? Normalmente quando um erro de uma pessoa, principalmente o orgulho, quando a gente enxerga em uma pessoa algo que nos incomoda, é justamente algo que nós também fazemos, né? A pessoa, eu detesto pessoas que mentem. Com certeza, você mente também. Então você também se detesta. A gente não consegue enxergar isso. O orgulho, ele é muito melindroso. Alguns homens de Deus, estudiosos, teólogos, cristãos, como Agostinho, que viveu no século IV, como São Tomás de Aquino, que viveu no século XII, eles defendiam o orgulho como o pecado cardial, o pecado principal. Tanto que eles mostravam e eles demonstravam que o que levou Satanás a ser expulso do céu foi o orgulho. Se a gente for ter uma exegese, se a gente for ler com essa interpretação Isaías 14, que algumas pessoas interpretam como o relato não somente da queda da Babilônia, do rei da Babilônia, mas também como a queda de Satanás.
se você for interpretar dessa forma, você percebe que o profeta diz que, ó Lúcifer que caíste do céu, você quis colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, demonstrando um orgulho. Porque o diabo não se contentou em ser um anjo de luz. O diabo não se contentou talvez em ser igual a Deus. Ele queria ser mais do que Deus. A gente consegue ver isso em Mateus capítulo 4. Não precisa abrir não. Quando Satanás tenta Jesus no deserto. E em uma das tentações, uma das 3, Satanás leva Jesus para o mais alto monte, para o mais alto lugar e fala: olha só, todos esses reinos podem ser seu. Basta somente você, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, se ajoelhar diante de mim. O diabo tentando facilitar a vida de Jesus, tentando facilitar o que Jesus ia conquistar na cruz, né? De uma forma, vai ser mais fácil só se ajoelhar. É só se ajoelhar, você não precisa fazer mais nada. É exatamente isso que o diabo queria aqui. Ele queria ser adorado no lugar de Deus. Tanto que Jesus fala: olha, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele servirás. Então, Agostinho, Tomás de Aquino, eles defendem que o orgulho é o começo de tudo. A queda do homem. O que levou o homem a cair? A serpente foi até Eva, não é verdade? Ele falou, primeira coisa que o diabo sempre faz é tentar colocar em descrédito os homens de Deus. Colocar em descrédito a palavra de Deus. Assim como na igreja de Corinto, eles queriam colocar em descrédito Paulo. O diabo também quer colocar em descrédito o que Deus fala. Porque a serpente chega à mulher e fala: olha, você tem certeza que Deus falou que se você comer vocês vão morrer? Tem certeza disso? Vai não, boba. Não, pô. Come aí, tem gosto de costela com barbecue do Outback. Sei lá, não fala qual é o fruto, né? A gente pode imaginar um gosto. Pode comer, porque você vai ser igual a Deus, vai ser conhecedor do bem e do mal. O orgulho do homem foi inflado ali, foi mexido e fez com que o homem pecasse. Enfim, o orgulho é algo totalmente fatal. E o que a Bíblia nos diz sobre o orgulho? Eu quero que você abra comigo em Provérbios. Calma que eu lembro, eu vou lembrar de falar o capítulo 21. O pessoal já e aí, não vai falar não? A gente vai ter que adivinhar? Provérbios capítulo 21, o orgulho é algo que vai totalmente contra o caráter de Deus. Nós temos um Deus amoroso, um Deus bondoso, benigno, justo, um Deus misericordioso, que nos dá paz, um Deus reto, santo. E o orgulho é algo que nós não achamos em Deus. Deixa eu só fazer um parênteses antes da gente ler Provérbios 21. Eu já ouvi alguns pregadores falando assim: olha, Deus, Ele criou o homem porque ele estava sozinho. Estava tão tristinho. Oh, tadinho de Deus. Viu aquela imensidão da eternidade sem nada e fala: ai, tô tão sozinho. Lembrei, eu posso criar as coisas, né? Aí vai lá Deus e cria o ser humano porque ele tem necessidade de ser adorado. Não, não é isso. O homem, se não fosse criado, Deus continuaria sendo o mesmo Deus. Se você crê em Deus, não faz Deus ser mais Deus. Se você não crê em Deus, não faz Ele ser menos Deus. Deus, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de nada. Amém? Então essa ideia de que o homem é tão especial porque Deus criou porque estava sozinho para fazer companhia, é furada. Provérbios 21, o que a Bíblia nos diz sobre o pecado? Versículo 4, olha só: olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Pode ser que algumas pessoas tenham orgulho e falem assim: não, o orgulho, Alex, é bom. Porque uma pessoa que tem orgulho de si mesma, ela tem uma autoestima elevada. Ela é uma pessoa mais para cima. A definição de orgulho que nós temos em alguns léxicos é um exagerado senso de superioridade pessoal, uma autoestima desordenada, arrogância e altivez de espírito e presunção. Ou seja, a pessoa, ela sempre se tem como a última bolacha do pacote traquinas. Ela sempre se tem como a última Coca-Cola no deserto do Saara. Então, a Bíblia nos diz, primeiramente, que o orgulho é pecado. Não pense você, não tente encontrar uma brecha, não, peraí, deve ter alguma coisa. Não, a Bíblia fala, o orgulho é pecado. Agora abra comigo em Marcos, vamos passear hoje. Marcos capítulo 7.
Nesse texto aqui, os discípulos se reuniram para comer, e talvez por um descuido, ou então por muita fome, eles nem lavaram as mãos. Isso era algo que fazia parte até de um ritual. Então eles estavam com as mãos impuras. Os fariseus, os doutores da lei, acabaram conversando com Jesus, falando assim: olha só, os seus discípulos estão comendo com as mãos impuras, e eles vão ser contaminados. Então Jesus, ele nos mostra o seguinte, versículo 19 de Marcos 7. O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. No versículo 21, em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que as contaminam. Ou seja, o orgulho é um pecado e o orgulho é algo que contamina. Já viu laranja podre dentro do cesto? Não vai ela está contaminada, ela vai estar apodrecendo. Daqui a pouco a do lado também começa a apodrecer. Uma pessoa orgulhosa, ela não somente está contaminada, não somente ela está corrompida, mas ela começa a contaminar as outras pessoas ao seu derredor. Então tome cuidado. Segundo Timóteo, se quiser não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo, mas anota aí qualquer coisa para você ler na sua casa. Segundo Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, diz o seguinte, olha só, mais alguma coisa que a Bíblia nos diz sobre o orgulho. 1 Timóteo, desculpa, 1 Timóteo 6, 2 Timóteo não tem 6 capítulos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Talvez alguns nos contradigam, mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante, orgulhoso e sem entendimento. Vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, uma vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. É um pecado, é algo que contamina, e o orgulho também é um sinal, é um exemplo de falsos profetas, de falsos cristãos, de pessoas que vivem de maneira falsamente o Evangelho. Ou seja, é um pecado, contamina, e também é uma característica de quem não serve a Deus de verdade. 1 João, não precisa abrir, 1 João capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. O orgulho é um pecado, contamina, é um exemplo, é um sinal, é uma característica de pessoas que vivem erroneamente o Evangelho. E o orgulho faz parte da humanidade, ou seja, desde a sua meninice, desde do ventre, o ser humano ele é orgulhoso. A gente aprende, a criança também é, a gente às vezes não olha com esses olhos, mas a criança é orgulhosa. Eu tenho, você não tem. O Kiko, lembra do Kiko? Né? Vinha o Chaves com aquele pirulitinho, daqui a pouco vem o Kiko com aquele pirulitão assim. Isso é orgulho. Maus como o egocentrismo, como cobiça, que às vezes a gente fala, não, isso aí é uma pessoa egocêntrica, isso aí é uma pessoa que cobiça as coisas. Isso é orgulho. Isso na verdade é orgulho. E o oposto do orgulho é óbvio, é claro, é a humildade. Um coração, o primeiro passo para uma pessoa que quer ser humilde diante de Deus, assim como Cristo foi, assim como os apóstolos foram, depois que foram tratados, é claro. O primeiro passo para você ser uma pessoa com coração humilde é você reconhecer que é um orgulhoso.
Porque é sempre uma luta dentro de você que isso acontece. É sempre uma luta, sempre você vai estar lutando contra você mesmo. Porque o orgulho nada mais é do que o homem confiar na força do seu braço. É o homem falar, é por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu fiz, é por quem eu sou. A pessoa orgulhosa automaticamente ela se esquece de Deus. Ela tem Deus como seu servo, ela tem Deus como seu empregado. É como se a pessoa levantasse a mão em um dia, aceitasse a Jesus e pedisse a carteira de trabalho para Deus e colocasse meu empregado. Porque tudo gira em torno dela. Porque sou eu que faço. Eu já vivi muito tempo assim na minha vida. Hoje eu estou sendo tratado ainda. Porque quando você começa a perceber e ter essa mentalidade de que é pelo que você faz, você começa a ser tão chato, tão, sei lá. Teve vezes que, cantando mesmo, sem nada do Espírito Santo, com certeza, porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas teve vezes que eu falava assim, eu sei o que eu vou cantar, eu sei o que eu vou falar, eu sei como que eu vou cantar, e eu sei também como que eu vou falar. Eu sei até usar os timbres do teclado, as músicas certas para que a igreja se envolva num momento e num período de adoração. E aquilo servia exatamente só para inflar o meu orgulho, inflar o meu ego. Para depois, talvez no final dos cultos, as pessoas falarem, nossa, olha que bênção que foi o louvor hoje. Mas verdadeiramente, dentro de mim, dentro do meu coração, eu não sentia nada. Eu sentia o meu orgulho sendo inflado. Sabe, lareira, quem tem lareira? A gente não tem lareira, mas é brasileiro, né? Fora o calor que é, né? Mas já viu aqueles filmes que a lareira está quase acabando assim, e a pessoa vem com aquele, eu não sei o nome daquele negócio, soprador? É tão simples assim. Não, é gringo, pô. É gringo, tem que ter um nome mais difícil. Mas vamos falar que é um soprador. Aí a pessoa vem assim, e o fogo vai crescendo de novo. É igual no aniversário, né? Você sempre apaga a velhinha volta de novo. Era isso que eu esperava, as pessoas falarem, olha como foi bacana, como foi legal. E o orgulho ia acendendo e Deus ia sumindo da minha vida. Quando a gente confia no nosso braço, quando a gente tem tanto orgulho a ponto de pensar que foi porque eu determinei, foi porque eu orei assim, desse jeito, porque quando eu estava num só joelho só, e uma mão na cama, outra na Bíblia, eu orei e aconteceu alguma coisa. A pessoa que pensa assim é uma pessoa orgulhosa, porque pensa que foi ela que fez alguma coisa. E em Lucas 18, não precisa abrir, mas Jesus ele fala do fariseu e do publicano. Ele fala do fariseu que está de pé no templo e fala assim, olha Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu trabalho na sua obra. Ele enche a bola dele para falar com Deus. Eu não sou que nem esse publicano, que nem esse cobrador de impostos, eu sou melhor que ele. Enquanto o publicano fala assim, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. A gente começa a acreditar que a gente pode fazer alguma coisa. A gente começa a acreditar que tudo depende da gente, tudo começa a girar. A gente tira Jesus do centro e a gente coloca a nossa vida no centro. Você é o Sol, os planetas estão orbitando aqui ao seu redor. Você manda e Deus faz. Olha que maravilhoso. Nossa, maravilhoso não. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo quando as pessoas falam, olha, eu decretei e Deus fez. Peraí, Deus estava lá no céu quietinho, né? Sentado no seu trono. Aí você orou, você falou assim, eu decreto, amanhã vai ter R$1 milhão na minha conta. Aí Deus, Jesus, Espírito Santo, corre, vamos colocar R$1 milhão. Ele está decretando. Não funciona assim, não funciona. Nada depende da gente. Então isso me isenta, Alex, de fazer algo? Não. Volta lá comigo em 2 Coríntios capítulo 12. O fim do orgulhoso, o fim da pessoa orgulhosa, não é um fim feliz, não é um final feliz. A mulher que é orgulhosa, ela não vai encontrar um príncipe em cima de um cavalo branco, andando no meio da Avenida Paulista, uma carruagem. Não é um final feliz.
Em Salmos 18, 27 fala que Deus, Ele humilha os orgulhosos. Em Malaquias 4:1 fala que os orgulhosos serão aniquilados. Só isso para você, tá bom? Não vai sobrar nada. Então vamos voltar para Paulo. Vamos ler a partir de novo. Vamos ler de novo aqui no versículo 6 em seguida. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minhas mensagens. Versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. O próprio apóstolo Paulo, esse texto eu acho tão maravilhoso, porque ele comenta que ele ora por 3 vezes, para que Deus tire esse tal espinho na carne. O apóstolo Paulo, ele não nos revela o que era esse espinho. Alguns estudiosos dizem ser uma enfermidade, talvez um problema de visão, um problema de saúde. Alguns dizem ser um tormento espiritual, uma depressão, algo assim. Às vezes alguns dizem que isso era a perseguição das pessoas, daqueles que queriam matar a Paulo, mas a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala o intuito desse espinho na carne, que era exatamente frear o apóstolo Paulo. É isso que às vezes eu fico lendo a Bíblia e eu não consigo entender como que a gente consegue pensar que somos superiores, que temos mais intimidade que esses homens, que somos mais especiais do que Paulo. Paulo, ele ora 3 vezes. O que ele recebe é o que ele pediu? Não. Ele recebe só uma mensagem: olha, a minha graça ela te basta. E o meu poder, ele se aperfeiçoa, ele opera melhor na sua fraqueza. E é interessante porque essa fraqueza não é uma fraqueza de quando você não come. Não é aquela fraqueza que você está meio mole, esse calor deixa a gente assim, não é? Ai, calor, meu Deus do céu, sopra o vento do Espírito aqui, né? Você fica meio mole. Não, não é essa fraqueza. Essa fraqueza é justamente o ponto que Paulo fala: olha, eu não posso fazer nada. Uma pessoa fraca dificilmente vai conseguir levantar 100 quilos na academia. Não tem que comer, tomar whey protein. Começou a ter uma voz meio estranha, né? Ficar bombadão. A pessoa tem que ser forte, tem que se preparar. E Paulo, ele fala: olha, por conta desse espinho é que eu me enfraqueço. Deus não deixa que eu me orgulhe. Se eu vou falar de mim, tá? Qualquer coisa você toma para você também. Mas se eu tivesse uma experiência assim, eu já gravaria um vídeo no YouTube para falar: ó, galera, eu acabei de ter uma experiência, eu fui até o 3º céu. Né? Você não foi nem no 2º andar da sua casa, sei lá. Eu fui no 3º céu. Né? A gente vê, vai no YouTube, coloca revelações de Deus, você vai ver um monte de gente assim, contando vantagem. Olha, porque eu orei tanto, eu jejuei 40 dias e Deus me levou até o mais alto lugar. Se fosse eu, com certeza, eu acho que eu tomaria, eu ficaria muito orgulhoso de mim. Falar: olha, o que eu consegui fazer foi o meu louvor. Quando eu estava louvando, eu sentia assim um negócio, e os anjos começaram a me pegar e me levar lá para o 3º céu. Talvez se fosse eu, se fosse você aqui, a gente se orgulharia a ponto de ficar feio para a gente, né? Não ser um exemplo. Mas Paulo, ele tem um espinho que não permite que ele faça isso. A fraqueza de Paulo demonstra o estado que nós devemos estar diante de Deus. É um estado de inércia, que nós não possamos fazer nada. É impressionante porque tem muitas pessoas que confiam em si mesmo, confiam nos seus diplomas, confiam no seu dinheiro, confiam nas suas forças, confiam nas suas qualidades, confiam no seu carro, confiam na sua casa. E é muito interessante porque pessoas assim sempre percebem que isso não vale de nada. A gente não vê quantos ricos que se matam, né? Você vê tantos cantores famosos que tem uma multidão à sua frente, que gritam o nome dele, que está com faixa, que tatua. Aí vai ver, o cara morreu de overdose.
Você vê empresários que têm prédios maravilhosos, empresas que pulam lá do mais alto do seu prédio para morrer, porque isso não vale de nada. Alex, é fácil falar que não vale de nada, né? Os caras estão cheios do dinheiro, mas a realidade é essa. O Evangelho, a Bíblia nos mostra isso, que o que nós podemos fazer não é nada. O ser humano, ele só vai ter essa mentalidade de quem nós somos. Eu preguei isso há uns dias atrás, quando nós conhecemos direito a Deus e vemos que perto dele nós não somos nada. E é isso que nós temos que ter em mente. Senão o nosso 2019 vai ser a mesma coisa ou até pior. Eu já percebi que Deus, ele trabalha dessa forma. A pessoa que se sente, ela acaba no final das contas na miséria. Sua vida vira um caos. Quantos mendigos a gente não vê que eram cantores, que eram empresários, que eram pastores? Esses dias eu recebi um vídeo no WhatsApp. O cara, ele falava a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, e você ficava impressionado. E o cara fuma crack, o cara tá perdido na vida, porque talvez em algum momento da vida dele ele acreditou que era por causa dele. Eu não sei. Mas pessoas que pensam assim tendem a ter um fim não muito feliz. Olha, o trabalho que eu tenho foi porque eu estudei muito. Não, foi porque Deus, ele foi tão bondoso com você, que ele te deu oportunidade de você estudar, que ele te deu forças para que você procurasse o trabalho, ele te deu a oportunidade de você viver. Você está vivo, cara. Se a gente não tem isso em mente, não vamos ter um 2019 de abundância. E não vai ser um 2019 abundante porque eu quero, porque eu vou fazer. Vai ser porque Deus, ele se move, e é a vontade dele em minha vida. A gente cantou, o reino dele vem, que venha o seu reino. Mas a mesma oração que Cristo nos ensina que nós devemos pedir o reino de Deus, nós também devemos pedir a vontade dele em nossa vida. O reino de Deus só virá na sua casa. Você só poderá contemplar o reino de Deus na sua família, no seu trabalho, na sua vida, se você perceber que no reino de Deus você não é nada e ele é tudo. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos mostra. Em 2 Coríntios 4, eu já vou terminar já. 2 Coríntios 4, já está aberto aí, só voltam alguns capítulos. Paulo, ele exemplifica isso de uma forma muito simples da gente entender. 4, versículo 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nossos corações, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha o versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Já viu um vaso de barro? Já viu um vaso de barro? Chuta um vaso de barro qualquer dia. Claro, não vai chutar descalço, né? Lá, coloca uma proteção. Mas quebra, né? Pega o vaso de barro. Eu não vou fazer isso não, tá? Tem acho que é de gesso, né? De barro. Mas sabe o porquê que o vaso deve ser de barro? Sabe por que o vaso ele tem que ser simples? Para que o conteúdo floresça e para que o conteúdo apareça. Nós devemos ser vasos de barro, humildes com um barro, porque do barro nós viemos, não é verdade? Ser simples, não cheio de emperequetação. A gente foi na Conde de Sarzedas. Eu vou falar, minha mãe está ali, eu vou falar, mãe. A gente foi na Conde de Sarzedas ontem. Aí minha mãe achou uma Bíblia de onça, com a capa de onça. Olha lá, ela está com ela. Levanta aí, mãe. Levanta aí. Olha lá. Eu falei, mãe, você quer brilhar mais que Jesus na igreja, mãe? Não, estou brincando. Mas a gente quer se enfeitar, quer ser um vaso que apareça. Na verdade, tem que ser um vasinho de barro, simplesinho, sabe? Pequenininho.
Porque o que interessa não é aquilo que nós externamos, quem nós somos, qual o status que nós temos, o que nós temos. Sempre o que interessa é quem está dentro de nós. É por quem que nós fazemos o que fazemos. É quem nos deu o que nós temos. Leva essa palavra para o seu 2019. Que não vai ser pela sua força, que não vai ser por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Eu já falei isso e eu sempre falo porque para mim é um testemunho e eu sempre carrego isso na minha vida. Deus, Ele sempre, através dos seus profetas, Ele sempre falou para mim: Alex, você vai ser um grande cantor. Uma vez, já ouvi demais, sério. Uma vez falaram assim para mim: Alex, Senhor, Alex, você vai ser mais famoso que o André Valadão. Eu falei: meu Deus, diante do trono. E por muito tempo eu esperei isso. E por muito tempo eu batalhei por isso. O pastor Danilo conhece. O pastor Danilo sabe da história. Alguns conhecem. Eu também já falei aqui. Talvez todo mundo conheça. Mas eu comecei a gravar o CD. Até hoje o CD está no forno. O pessoal fala: e aí, Alex? E o CD está no forno. Já queimou. Acho que acabou o gás do forno. Eu não sei o que aconteceu com esse forno. Mas está lá ainda. Mas eu aprendi que não ia acontecer do jeito que eu queria. O nome do CD era Eu Me Rendo. A música tema era Eu Me Rendo. E é engraçado porque eu cantava Eu Me Rendo e eu queria fazer as coisas da minha maneira, do meu jeito. Já viu um filme de polícia, ladrão? Ou então de ladrão, sei lá, que o ladrão fala assim: mãos pro alto. Aí a pessoa vai assim, ela está rendida. Sabe o que significa isso? Ela não pode fazer nada. Ele quer ter certeza que se a pessoa ficar com as mãos pro alto, ela não vai tirar uma arma do bolso. Não sei, a arma não guarda no bolso, né? A gente vai descobrir, o Bolsonaro vai liberar e... Brincando. Vai com calma, irmão. Irmão chegar... Não, glória a Deus. Não, calma. Não. Mas o bandido ou o policial quer ter a certeza que a pessoa não vai ter ação. Porque vai ser muito mais difícil a pessoa virar a mão, ou sei lá, ela vai fazer um polichinelo para distrair o policial enquanto vem o outro. Vai ser difícil. A pessoa que está com as mãos para o alto, ela está rendida. E é assim que Deus deseja que nós estejamos. Um dia a gente vai ter que chegar para Deus e falar: Deus, olha, eu não posso com as minhas forças. Porque se você tentar, você vai tentar mais um pouco e tentar mais um pouco e nunca vai conseguir. Não, eu vou orar. Você vai orar, você vai cansar de orar. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Se enquanto o orgulho reinar no seu coração, não vai acontecer. Olha, mas Deus me prometeu, Ele vai fazer. Olha, eu não sei, Ele falou que vai fazer, então só aguarda só. Para de querer estar no lugar de Deus, né? Abraão e Sarai não quiseram. Vamos tentar ajudar, talvez Deus esqueceu, né? Sei lá, tem um bando de coisa para ele fazer, né? Fala que ele conhece as estrelas pelo nome. Vai que ele está fazendo uma chamada oral, né? E chamando cada estrela pelo seu nome. A gente às vezes tem essa mentalidade besta. Que tenhamos no nosso coração o desejo de nos humilhar diante de Deus. Você fala assim: Alex, mas eu vou me humilhar, as pessoas vão tirar um sarro da minha cara. Não, eu não tolero ter menos e ser menos do que tal pessoa, porque aí as pessoas vão pisar em mim. Não. Quando a gente está rendido ao Senhor, a gente é luz, a gente é sal de verdade. O mundo, ele age assim. Como é que o mundo vai conhecer a Cristo se nós agimos da mesma forma do que eles lá fora? Como é que as pessoas conhecerão um evangelho de verdade se a gente vive uma coisa de mentira? Você vem para a igreja, você canta, você rodopia, você dá glória a Deus, entrega a sua oferta, ouve a palavra, dá mais um glória a Deus e vai embora. Tenha isso no seu coração, guarde essa mensagem. Deus, Ele aguarda que nós, por bem, vamos falar assim, por bem, a gente se desarme, a gente se renda, por vontade própria. Falar: Deus, olha, hoje eu entendi que eu não sou nada, eu não sou ninguém de verdade. E que se eu quero que os teus planos sejam realizados na minha vida,
Que seja a sua vontade operando. Que não seja o meu braço. Para que eu me orgulhe, me glorie por causa disso. Em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar.